parte aqui. Tá? Então, vamos lá, continuando aqui da nossa matéria Direito Penal 2, voltando para a tela aí, tá? Vocês aí, não vou falar mais nada agora. Vamos lá. Homicídio qualificado agora pela traição de emboscada ou qualquer outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Primeira observação aqui que você precisa ter em mente, e aí eu já quero falar com você sobre isso, é que esse a traição, homicídio praticado à traição, necessariamente filho de Deus, não é aquilo que tu faz com a tua namorada a vida toda, tá? Traindo a menina. Uma vez eu pedi na prova bem assim, cite um exemplo de um homicídio que ocorreu mediante a traição. Aí o cara colocou bem assim, fulano que namora com não sei quem, e aí traiu e ainda matou. Tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Aqui nós estamos falando que a forma utilizada pelo crime é aquela situação, a traição de emboscada ou qualquer meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O que seria isso aqui, Adam? Por exemplo, aquela situação em que, vamos lá, de trás para frente, dificulta a defesa da vítima. O que é que vai dificultar a defesa da vítima? É o que a doutrina entende como a utilização da paridade de armas. O que seria a paridade de armas? Ora, não é que você vai escolher na hora, não eu não vou matar ele com isso aqui, porque, não, isso aqui não, vou escolher outro. Não, cara, mas entenda, se o agente, digamos assim, o cara não foi com a sua cara, como a menina disse, não foi com a cara do irmão dela e coisa e tal, e aí o cara decidiu investir contra você, e tá naquela briga, não para. Aí a briga terminou ali, bacana. Cada um foi para sua casa, e se desliga esses microfones, ninguém quer ver menino gritando. Então, o que que acontece? O cara foi lá, bacana, falou, rapaz, hoje vai ficar em paz, não vou falar nada. O que que acontece? O sujeito foi para casa, o outro também foi para casa. Quando ele estava em casa, o Satanás ficava falando com ele todo dia, olha, ele passa ali na rua Vista Alegre 3 vezes ao dia. Por quê? 8h30 ele vai colocar o dedo lá para poder bater o ponto, tá? Depois ele volta 10 e depois ele volta 11 e pouco, todo dia. E o Satanás vai falando isso na cabeça do cara. O cara pega e fala bem assim, já sei a hora que eu vou matar esse filho do ego. Que hora? 8h30. Ele vai terminar de bater o ponto e vai voltar. O cara fica na esquinazinha, perto do complexo ali na esquinazinha. Na hora que ele estiver voltando, depois de colocar o dedozinho, né, a digital lá, para poder confirmar que fez a autoescola, só que ele tá voltando, o cara senta ali a ripa e desfere ali contra ele 5, 6 golpes, não importa a quantidade. O que que eu quero te falar? Nesse caso, obviamente, você já sabe o exemplo massa, o exemplo da emboscada. O cara ficou à espreita. Então, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima, são aquelas formas em que o agente, ou melhor, em que a vítima vai ser surpreendida. A vítima foi surpreendida de um jeito que não tinha como se defender. Se é que você vai conseguir se defender de tiro, de facada. Mas o que é que acontece? Não sei se vocês já assistiram a audiência criminal, e eu digo do Brasil, não estou dizendo essas audiências mentirosas que tem de suítes, nessas outras paradas. Mas quando tu vai para uma audiência criminal, principalmente do rito do júri, que quem trabalha com homicídio é o júri, o promotor começa a perguntar para a vítima, quando a vítima é possível estar lá, nos casos de tentativa, pergunta bem assim, como foi os tiros que ele lhe deu? Ele te deu tiro pela frente ou pelas costas? Como é que foi isso aí? Por quê? Justamente para tentar encontrar motivos para sustentar essa qualificadora. Então veja o seguinte, aquelas meninas que não tem nada para fazer na vida, que só fumar maconha, entendeu? Tomar cerveja de graça e dar o que não é para dar pros caras aí. Faz tudo por droga, velho. O cara simplesmente diz a ela assim, olha, fulano, a gente quer passar fulano amanhã. E tu vai levar ele pra gente. Simples, isso acontece direto. O que é isso aí? Situação de, olha, pode levar o cara para uma traição, pode fazer uma dissimulação, pode fazer uma emboscada.
Todas essas situações, pelo amor de Deus, não entendi nada. Não entendi nada. Não entendi. Foram dois ao mesmo tempo. Falo de um em um e devagar. Boa noite, Cinderela. Usam muito isso. Só que necessariamente o Boa Noite Cinderela não se encaixa aqui. Para parte da doutrina, não. Uma outra parte acredita que sim, porque você utilizou o Boa Noite Cinderela, vai dificultar a defesa da vítima. Só que, obviamente, tem que resultar no homicídio, né? Se ele usou o Boa Noite Cinderela para ocasionar o homicídio. Geralmente, a situação mais comum que tem é o Boa Noite Cinderela para o estupro de vulnerável. Isso aí é o que acontece aos montes. No homicídio, geralmente não. No homicídio de dissimulação e emboscada, geralmente, entendeu? A menina gosta de usar a porcaria, ganha do traficante a porcaria, convida o Zé Ruela para poder ir fumar, mas na verdade o objetivo dela não é ir fumar com o Zé Ruela. O objetivo dela é levar o Zé Ruela para o traficante meter o pau no cara e matar. Isso acontece muito. Estou te dando esse exemplo para quê? Para você entender que traição, emboscada ou qualquer outro meio que torne impossível a defesa da vítima. Aí surge uma questão. O povo pergunta: ah, professor, então é assim, atirou pelas costas, já é o quê? Atirou pelas costas, já é impossível a defesa da vítima. Necessariamente não. Necessariamente não. Porque, meu amigo, se você for partir desse princípio de que o cara recebeu o tiro pelas costas, é recurso que impossibilitou a defesa da vítima, você ia estar fugindo da realidade. Porque, por exemplo, tem bandido, velho, que ele foge da polícia com a mão para trás atirando. E se acertou no policial? Se o bandido tá fugindo, com a mão para trás atirando, tu acha que a polícia vai atirar nele e vai pegar onde? Obviamente vai pegar nas costas, tá? Então, necessariamente, o tiro pelas costas não significa ser 100% de certeza que houve impossibilidade de defesa. Às vezes é até... concluir. Às vezes é até de frente para frente. Olha que loucura. O cara com uma enxada e você no murro com o cara. Ora, foi frente a frente, mas houve recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Que defesa tu vai ter no braço contra um cara com uma enxada? Então, cuidado que isso está relacionado ao meio que foi utilizado. Quem é que ia falar? Era Deus? Deixa eu falar, é que nem quando acontece muito no Rio de Janeiro, tal, emboscada com os policiais quando estão indo embora, os bandidos chegam de carro e tal, né? Sim, sim. Qualquer situação. Isso, por exemplo, esse pessoal de zona rural sabe muito bem o que é isso. Aquelas estradas vicinais, acontece muito isso. O cara tem um problema com o outro cidadão, sabe que o cara trabalha na roça e de vez em quando vai no distritozinho. O cara marca o horário certinho que o cara passa, fica ali naquela cancela, ou no mata-burro, no colchete, onde for, fica esperando o cara. Na hora que o cara vai passar, ele pula ali e executa. Isso acontece muito. Então, isso que é emboscada, traição ou qualquer outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Outra espécie de homicídio qualificado. Aquele homicídio que é realizado para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Aqui há o que chamamos de conexão subjetiva, ou seja, o agente praticou homicídio para assegurar alguma vantagem referente a outro crime, que pode consistir na execução do outro crime, na ocultação do outro crime, na impunidade do outro crime ou na vantagem do outro crime. O que eu quero que você anote essa parte final? O outro crime não precisa ser praticado ou ter sido praticado pelo agente. Pode ter sido praticado por outra pessoa. Faz igual os jornalistas. Olha para mim aqui agora, que eu vou olhar para tudo. Daqui a pouco eu vou compartilhar a tela. Depois que eu aprendi a mexer agora, eu fiquei ousado. É o que, professor? Repete, fazendo favor. Eu falei, daqui a pouco eu repito e vou compartilhar a tela. Qual foi a outra parte? O senhor vai disponibilizar os slides, professor? Vai, né? Deixa eu fazer a pergunta da aula. Essas perguntas bestas assim. Essas perguntas bestas assim. Espera aí, vamos lá. Eu repetir que parte? O que está copiado no slide? Não, moça, é que a parte que você falou aí agora há pouco. Sim. Falando o que é o homicídio, não sei o que assegura. Sim, eu vou colocar o que está no slide. Daqui a pouco eu vou voltar ao slide. Ah, beleza. Assim, vou dar uma dica para vocês. Essa aula vai ficar gravada. Então é muito mais prático vocês assistir a aula
e depois reassistir para copiar do que querer copiar agora. Não, mano, não tô copiando não, moça, pra tirar dúvida, né? Então que a gente não rende o assunto. Aí eu vou lá, eu volto cá. Para mim é ótimo, tá? Que o assunto demora. Agora, senão não rende o dia. Fica o dia todo nisso aí. Vai lá, volta cá, vamos lá. Pronto, tá aí. Qual parte que você não entendeu? A traição de emboscada ou qualquer outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Pois é, você falou Sim, eu ia alguma explicar, coisa. filho. Tu pediu Pois é, isso que eu perguntei, eu falei, tem que pode esperar continuar. explicar bonito. Eu só botei o slide e li o tópico, eu ia explicar ainda. Acho que você não tá nem escutando a aula, porque é terrível isso aí. Tô sim, eu vou botar a câmera aqui pra você ver que eu tô copiando as paradas. Então, escuta eu explicar. Depois que eu explicar, explicou, não entendeu, aí eu corrijo. Então vamos lá. Traição de emboscada ou qualquer outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Vou tentar explicar agora. O que é que acontece? Ou melhor, o outro, né? Não era nem esse aí. Eu tô tão injuriado aqui já que errei até o slide. Isso me injuria. Deixa indignado da cabeça. Vamos lá. O que é que eu quero que você compreenda aqui? Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Presta atenção no que vai acontecer aqui. Aqui, o homicídio foi praticado para garantir proveito econômico ou qualquer outro tipo de proveito de um outro crime que o agente praticou. O exemplo clássico que tem disso aqui, o cara cometeu um homicídio, não vou nem dizer o homicídio, o cara cometeu um furto, o cara era ladrão, furtava demais. O cara foi lá e cometeu um crime de furto de gado. Ele finalizou esse furto de gado. O que acontece é o seguinte, o advogado dele fala com ele assim, olha, Roger, vamos dar o nome pro cara, olha, Roger, acontece o seguinte, amanhã será a sua audiência. Não tem prova nenhuma no processo. A única prova que tem é uma testemunha que diz que viu quando você entrou no caminhão cheio de gado roubado. Só tem essa testemunha. O Satanás para na cabeça do cara agora, do acusado, e o acusado pergunta para o advogado a pergunta do diabo. Fala bem assim, e se essa testemunha não aparecer, o que que acontece? O advogado fala, olha, se a testemunha não aparecer, a chance de você ser absolvido é muito grande, né? Porque aí vai ficar sem provas. Então, o que que acontece? Esse cara agora vai, ou ele mesmo, ou contrata algum terceiro para que possa executar, para que possa matar ali aquela única testemunha que tinha naquele processo. Qual é a situação, a decorrência lógica? Obviamente, a decorrência lógica é que esse agente que mandou matar venha responder por um homicídio qualificado justamente por essa qualificadora que nós estamos falando, a qualificadora para assegurar a execução, ocultação ou impunidade de outro crime. Veja que para que se enquadre nessa qualificadora, o motivo tem que ser esse. Por quê? Presta atenção. Porque se o exemplo for reverso, vai ser latrocínio, tá? O exemplo for reverso, vai ser latrocínio. O cidadão foi furtar o gado, chegou na fazenda, estacionou a carreta, tudo escondidozinho, não tinha ninguém por perto, mas ele depois percebeu que tinha uma mulher olhando. A mulher do vaqueiro estava curiando, estava olhando. Antes mesmo de ir embora, ele executa esta mulher. Fuzila, fala, vou lhe matar, miserável, para que você não seja testemunha. E matou. Nós não temos aí um crime de homicídio para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Porque o objetivo dele era um crime contra o patrimônio, ele estava executando o crime como patrimônio, mas, por infelicidade do destino, tinha ali uma pessoa olhando. Ele agora matou. Por que eu quero dizer com isso? Para tu não errar a questão na prova. Porque tu fica assistindo jornal e videoaula porqueira, onde o povo lhe diz que latrocínio é roubo seguido de morte. E necessariamente não é. A morte pode vir primeiro e a subtração pode ocorrer posteriormente. Bacana? Então agora me diga o que você não entendeu aí, João Matheus. Não, eu já entendi. Foi que na hora que você estava lendo o negócio lá, não tinha entendido a parte, mas já entendi já. Valeu. E agora, quem mais quer falar?
Todo mundo entendeu essa parte aí? Sim, professor. É, Yuri. Uma coisa importante que o senhor falou, que o latrocínio, o objeto pode não pertencer à pessoa e mesmo assim configurar como latrocínio. O que a gente vê é uma pessoa a qual o objeto pertence a ela e o bandido vai e mata para obter aquilo. E não necessariamente precisa a coisa pertencer a quem foi morto ali. Sim. E também a ordem da morte não vai intervir. A morte pode ser matar para roubar ou roubou e matou. Entendeu? Necessariamente a ordem da morte não vai interferir. Essa armadilha aqui, eu já falei com vocês antes daquela situação, não é isso? Só que antes de ensinar a aula. O que acontece? O que ocorre? Né? Nós precisamos compreender aqui o seguinte. Veja o seguinte. A única coisa que eu quero que você anote aqui é só a lei. Veja aí, a utilização de tortura como meio para se praticar o homicídio qualifica o crime. Entretanto, se o agente pretende torturar, e esse é o objetivo, mas se excede culposamente e acaba matando a vítima, não haverá homicídio pela tortura, mas tortura qualificada pelo resultado. Isso aqui eu já expliquei para vocês. Agora, veja o seguinte. Isso aqui, eu estou falando para você não ficar errando besteira. Preste o seguinte. E se houver, professor, mais de uma circunstância qualificadora? Está escrito aí para você gritar. Não existe crime dupla, triplamente qualificado. Pelo amor de Deus. O povo fala isso aí no jornal parecendo água. Cidadão foi denunciado por homicídio triplamente, duplamente qualificado. Isso não tem. Não tem. Por que não tem? Cadê a Ana Rebeca? Onde é que a Ana Rebeca apareceu? Agora sumiu todo mundo aqui. A Rebeca, agora há pouco, trouxe uma situação e falando a respeito do feminicídio. Ora, o feminicídio já é uma qualificadora. Então, se aconteceu o feminicídio, já é uma qualificadora, e foi feminicídio com motivo torpe, você não precisa falar assim, foi homicídio duplamente qualificado. Não foi duplamente qualificado. Porque basta uma qualificadora para qualificar. Porque o efeito lógico disso é justamente o que vai acontecer. Uma situação vai qualificar e as demais serão consideradas como agravantes. Só isso. É o que o STF não tem. Professor, mas eu já vi professor de direito penal falar. Claro que fala. Eu falo quando vou fechar contrato com o meu cliente para valorizar os honorários. Estou te falando um técnico. Entendeu? Que não existe essa situação. Isso ocorre também nas atenuantes? Como assim? Como assim, Yuri? Atenuante? Não, já que qualificadora só pode incidir só uma qualificadora, as atenuantes também só pode incidir uma atenuante. Você não entendeu, não. Vão incidir as duas qualificadoras. Se tiver 5, vão incidir. Não importa a quantidade. O que eu estou te falando é o seguinte. Se tiver mais de uma circunstância qualificadora, uma vai servir para qualificar e a outra vai ser utilizada como agravante genérica. No caso das atenuantes, tu deve saber disso aí. No caso das atenuantes, se tiver mais de uma atenuante, vai diminuir a pena, só não vai poder a pena ficar abaixo do mínimo legal. Entendeu? Isso mesmo, é porque o senhor falou aí, deu uma confusão na minha mente aqui, mas agora esclareceu. Tranquilo. Isso de atenuante qualificador é tipo roubo seguido de morte, né? Como, rapaz? Esse negócio você falou qualificadora que não tem como ter mais de um. Tipo assim, pode ter, mas não vai qualificar todo, só vai qualificar um. E o atenuante vai ser tipo roubo seguido de morte. Não entendi, não. O cara vai lá pra furtar, mas no meio do furto ele acaba matando o outro. Entendi, não. Depois eu te explico, então, deixa. Não, boiei aqui, porque assim, o que eu tô falando é o seguinte. Tô boiando aqui, velho, peraí. O que eu tô falando aqui é o seguinte. Nós trabalhamos com todas essas qualificadoras atrás aí. Assegurar a execução, ocultação, traição de emboscada, emprego de veneno, motivo fútil, motivo torpe. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se existir, em um único caso, mais de uma circunstância dessa,
Uma delas será utilizada para qualificar e as demais serão valoradas quando o juiz for aplicar a pena a título de agravante. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Deixa eu ver aqui. O povo não tem o que fazer, fica mandando mensagem aqui nesse chat. KKK, Antônio, sua internet está ruim. Vou seguir. Quando você só mandar mensagem pro cara, manda no privado para ele, manda para mim. Antolino, sua internet está ruim. É só botar assim, enviar mensagem para a pessoa, vai direto para a pessoa. Que eu fico perdendo tempo pensando uma dúvida e a outra coisa. Então vamos lá. Vamos cá, vamos aqui. E se o crime for ao mesmo tempo privilegiado e qualificado, praticado por relevante valor moral e mediante emprego de veneno, por exemplo? Pode? Existe homicídio privilegiado qualificado? Sim ou não? Hein? Eu acho que não, professor, porque Não, o negócio de homicídio privilegiado, O que acontece? professor, eu acho Sim. que não incide porque o excesso da qualificadora já tira a classificação principal ali. Tá, é quase. Só que acontece o seguinte. É possível o homicídio qualificado privilegiado, mas o que acontece? É só se a circunstância de privilégio for relacionada à natureza dos motivos. Então, veja, nesse caso, ok, temos homicídio qualificado privilegiado, mas cuidado, isso só será possível se a qualificadora for objetiva, relativa ao meio utilizado, pois a circunstância privilegiadora é sempre subjetiva. O que eu quero te falar? Não sei se vocês acompanharam, né? Vocês não acompanham nada porque vocês estão muito ocupados. Só estudam, trabalho demais. Alex, por exemplo, estou resenhando aqui. O que acontece? Teve um caso esses dias aí, eu até falei dele aqui, em que um pai foi condenado a 18 anos de prisão. Foi condenado a 18 anos de prisão. E aí o povo falava assim, mas é um absurdo. O cara matou o estuprador da filha e tal. Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Tá, né? Não? Sim, eu ouvi. Se você não respondeu, eu sim, professor. Ah, pronto, então pronto. Então o que acontece? O que ocorreu nesse homicídio? O pai matou o estuprador da filha. O cara matou o estuprador da filha. E aí foi uma revolta terrível. O povo, rapaz, um absurdo, o cara matou o estuprador da filha e foi condenado a 18 anos, esse Brasil não presta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que acontece? Ele foi julgado com base no homicídio privilegiado. Acontece o seguinte, ele utilizou um motivo cruel. E o motivo cruel é qualificadora. Como foi que ele matou o cara? Ele matou o cara sendo arrastado na caminhonete dele. Ele amarrou o cara e botou no engatezinho da caminhonete dele e saiu desfilando com o cara no meio da rua. Então, quando ele parou a caminhonete, tinha perna de um lado, o olho no outro, pescoço no outro, nariz no outro. O cara estava todo dividido. O motivo que ele tinha dava direito ao privilégio. O motivo que ele tinha aqui, ó. Era um motivo subjetivo. O cara era motivo, valor moral. O cara tinha acabado de estuprar a filha dele. Só que o meio que ele utilizou, o que acontece? Ele utilizou um meio cruel. Então, é perfeitamente possível uma situação dessa. Por exemplo, a esposa, olha que loucura, a esposa que apanha do cara quase todo dia e coisa e tal, vai nutrindo aquela raiva, vai sendo humilhado e coisa e tal. E aí, um dia, né, mediante justa provocação da vítima, ela decide matar. E como é que ela mata? Mediante a utilização do veneno. Ela faz um café pro cara e coloca o veneno. Vai acontecer um privilégio? Obviamente, a mulher era humilhada, apanhava todo dia. A vítima ficou humilhando ela o tempo todo. Foi uma injusta provocação. Mas o meio que ela utilizou foi um meio que a doutrina e o código entende como qualificado. O emprego de veneno. Então, aí nós teremos um homicídio qualificado privilegiado. Só nessas situações. Por quê? Porque não existe
Por exemplo, homicídio qualificado privilegiado quando se envolver valor moral ou social e um motivo torpe. Ora, não pode ser falar, não, mas foi motivo torpe, mas também tinha um valor moral. São coisas conflitantes. Então, sempre para se tratar em homicídio qualificado, privilegiado, a situação qualificadora tem que ser objetiva e a circunstância privilegiadora é sempre subjetiva. Se as duas forem objetivas, ou vai ser todo qualificado. Agora, se for objetiva, a qualificadora e a subjetividade da privilegiadora, é perfeitamente possível homicídio qualificado com situação privilegiadora. Isso aí é... Sim, professor. Fala do bode. O exemplo que o senhor deu aí, eu entendi que o único meio da mulher se livrar do agressor era utilizando veneno, porque, por exemplo, ela não tivesse força física, aí o único meio ali dela se livrar daquelas agressões era o veneno, e por isso considera como privilegiado. Na verdade, vai ser privilegiado no exemplo que eu te dei. Por que vai ser privilegiado? Pela questão da injusta provocação, entendeu? Eu tive um caso aqui em Itamaraju, tive não, que não terminou. Vou te dar um exemplo. Eu tive um caso aqui em Itamaraju, tem um caso aqui em Itamaraju, a mulher matou o cara com duas facãozadas. Na primeira, cortou o braço e na segunda, o pescoço ficou pendurado. A mulher trabalhava de negócio de café, de ponta de café. Chegou em casa, o cara só a cachaça, só uma manguaça, começou a falar com ela, hoje eu peguei fulana. Eu tava trabalhando e fulano tava comigo aqui. Nós ficou bem na sua cama e não sei o quê. Tipo assim, velho, humilhando a mulher, desdenhando. A mulher com o facão que tava, velho, veio da porra, picou no pescoço dela. A denúncia do promotor é justamente nesse sentido aí. A denúncia é, houve o privilégio, porque ele foi logo em seguida uma injusta provocação da vítima, mas houve uma situação qualificadora, recurso que possibilitou a defesa da vítima. Por quê? O cara ficou falando essas coisas para ela sentado no sofá e ela estava fazendo café. Então, quando ela veio até a sala, o cara estava sentado de costas, falando. E ela picou o facão no cara. Entendeu? Então, o que acontece? Ela tinha uma privilegiadora? Tinha. Mas o meio que ela utilizou foi muito excessivo. Aí caiu na qualificadora. Então, fica qualificado, privilegiado. Para não ficar nada corrido, isso aqui eu já falei, para não ficar nada corrido, nós vamos parar no feminicídio. E aí eu vou fazer a chamada para vocês aqui, tá? Eu espero que ninguém grite aqui. Meu nome não tá aí, né? Que eu só podia deixar para quem não estivesse aqui. Vamos lá. Agora sim, vocês liguem as câmeras de vocês, que eu tenho que olhar para cada um de vocês hoje no dia 20/8. Adam, cadê você, Adam? Vocês podem deixar já tudo ligado e fala bem alto, porque eu quase não estou ouvindo. Professor, minha câmera tá estragada, ela parou de funcionar de uma hora para outra. Sua o quê? A câmera do notebook. Eu boto falta mesmo assim. Alex Oliveira. Presente, professor. Amanda. Presente. Ana Rebeca. Presente. Andressa. Presente. Ana Luísa. Presente. Antolino. Antolino. A internet dele deve ter pifado, mas ele tá aqui. Bruna. Presente. Bruno. Presente. Bárbara. Sim, já ouvi. Bárbara. Presente. Tá bom, Neto, eu já ouvi. Pelo amor de Deus, me ajude. Bárbara. Bárbara, pela última vez. Bruno. Dariele. Presente. Dariele. Eduarda, só uma observação. Se tu estiver balançando a cabeça, eu não estou vendo não, tá? Eu estou fazendo a chamada. Presente. Pronto. Andrew. Presente. Gabriel. Henrique. Presente. Felipe.
Presente. Gabriele Santana. Presente. Gabriela. Presente. Gabriela. Presente. Giovana. Presente. Sem ter medo de falar, eu vou falar para dentro. Conversa a aula toda. Guilherme. Presente. E a Lidiane. Presente. Yuri. Ivanilson Presente. tá ali. Jéssica. Jéssica. Presente. Presente. Ah, Jéssica. Jennifer. Presente. Pronto. João Matheus está aqui. Presente. João Pedro. João Pedro 1. João Pedro 2. Ausente. Júlia. Presente. Calibe. Presente. Lara. Lara. Presente. Leandra. Presente. Presente. Leia Ruth. Presente. Letícia. Presente. Luana. Luana 1. Luana 2. Luana. Manuela. Manuela. Essa é Neto ou Manuela? Manuela. Marianita. Presente. Mariana. Presente. Nicole. Nicole 1. Nicole 2. Nicole 3. Raquel. Presente, professor. Dariele respondeu, mas o senhor não ouviu. Renato. Como é que eu não ouvi isso? Presente. Rian. Presente, professor. Rodrigo. Presente, professor. Rosimeire. Presente. Ruth. Presente. Yasmin. Presente. Pronto. Então, Dariele está onde? Dariele. Dariele. Oi, escutou? Ok. Vocês têm que parar de gastar a internet com porqueiro e guardar para aula. Né? Mas eu falei, professor. Falou agora deu para ouvir. A primeira vez que eu me falei. É que vocês deixam o microfone desligado, espera chamar para poder falar.